Se você tem uma Bíblia, abra a Bíblia no livro de 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 em diante. Amém? Quem já achou, diga amém. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 em diante. Eu vou ler. Quem tem uma Bíblia me acompanhe, né? Diz o seguinte: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, antes amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes. Amém? Podemos assentar, irmãos. Irmãos, eu quero nesta noite conversar com vocês dentro da palavra de Deus, e eu quero falar um pouquinho para vocês sobre sinais. Amém? Sinais que evidenciam alguma coisa, que nos chamam a atenção, que nos despertam para algum tipo de preocupação ou de preparação. Amém? Quando você começa a ler a Bíblia, você percebe que a Bíblia é, sem dúvida alguma, um livro profético. Um livro que fala das coisas que vão acontecer. Um livro que vem falando há anos dos acontecimentos. E quase tudo aquilo que a Bíblia, a palavra de Deus, previu, que foi profetizado pelos profetas do passado, quase tudo já se cumpriu. O que se refere a Israel, o que se refere exatamente aos poderes políticos, o que se refere aos acontecimentos políticos mundiais envolvendo Israel, tudo para aquele que é estudioso, praticamente já se confirmou, já aconteceu. E nós estamos vivendo agora na expectativa dos acontecimentos mundiais, que são exatamente os acontecimentos que nós estamos vivenciando nos dias de hoje, com respeito às questões ligadas aos cataclismas, com respeito à questão, por exemplo, uma coisa que nos chama muita atenção, é esse tsunami que aconteceu recentemente, o último lá no Japão. Teve outro que aconteceu, parece-me foi numa outra parte lá da Indonésia, se não me falha a memória. E tudo isso já está previsto. Jesus Cristo falou sobre o bramido do mar, sobre como as pessoas ficariam perplexas com todos esses acontecimentos. E nós então temos percebido que esses sinais com respeito a esses acontecimentos, com respeito a tremores de terra, com respeito a guerras, com respeito aos problemas mundiais, políticos, sociais, tudo isso, sem dúvida alguma, são coisas que já se confirmaram, que são sinais que já se confirmaram, são profecias que já se cumpriram, o que prova então que a palavra de Deus sempre esteve certa no decorrer de todos esses anos. Mas existe um dos sinais que, sem dúvida alguma, é um dos sinais que mais nos chamam a atenção, que é o que eu quero falar para vocês hoje. Os sinais ligados ao comportamento humano, o comportamento das pessoas. Os sinais mundiais já se confirmaram. As advertências políticas dos acontecimentos estão aí. Mas, sem dúvida alguma, os sinais que estão ligados diretamente ao comportamento dos seres humanos, dos homens, é uma das coisas que mais nos chama a atenção de que nós estamos vivendo de fato nos últimos dias. E o apóstolo São Paulo chegou a nos advertir desses acontecimentos, dessas coisas que deveriam acontecer, que são exatamente as coisas que nós estamos vivenciando, vivendo
nesses momentos atuais, nesse momento de secularização, onde os acontecimentos estão tão comuns para nós no noticiário, onde uma série de atitudes e de comportamentos éticos estão totalmente banalizados, não são mais referência de vida para as pessoas. Nós estamos vivendo isso. O apóstolo São Paulo, ele escrevendo a Timóteo, um rapazinho que estava saindo para o ministério, que estava se tornando pregador da palavra, ele escrevendo, ele disse essas palavras aqui, que eu li para vocês, que nos últimos dias, nós íamos viver dias e tempos difíceis, disse ele, que não seriam tempos fáceis de vivermos. E depois então que ele falou, que ele profetizou que nos últimos dias nós viveríamos tempos difíceis, ele começou a enumerar coisas que deveriam acontecer nesses últimos dias, que seriam como um sinalizador para nós da volta de Jesus, que seriam como sinalizador de que está se cumprindo tudo aquilo que Jesus falou e que as Escrituras realmente nos advertem. E ele começou dizendo o seguinte: sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas e avarentos. Que egoísmo? Egoísmo é quando você se preocupa só com você mesmo, quando tudo que acontece à sua volta está diretamente ligado aos seus interesses, à sua preocupação que você tem com você mesmo. Se você for prestar atenção com respeito a essa questão ligada ao egoísmo, você vai perceber que sempre o egoísmo está ligado a outros interesses, que é exatamente a avareza. Exatamente a avareza. E Paulo falando, ele disse que as pessoas nos últimos dias, elas seriam extremamente egoístas, elas estariam preocupadas unicamente consigo mesmas, e que seriam extremamente avarentas, que seriam um sinalizador, que a avareza, ela, sem dúvida alguma, dominaria o mundo, e que seria um sinalizador para nós, exatamente de que nós estamos vivendo os últimos dias. E eu pergunto para você, o que é a avareza? O amor ao dinheiro. A Bíblia não tem nenhum tipo de restrição pelo fato de você precisar de dinheiro, usar dinheiro, ganhar dinheiro. Pelo contrário, Deus até promete abençoar você e gerar possibilidades para que você sobreviva com dignidade. Mas quando você passa a ter amor ao dinheiro, que o dinheiro passa a ser mais importante do que qualquer coisa, quando você se apega ao dinheiro a ponto do dinheiro tirar de você a oportunidade não somente de se envolver com Deus, de se relacionar com Deus, mas de ter uma postura ou um comportamento que venha condizer com a fé, com a crença que você tem. Quando o dinheiro desvirtua, quando o dinheiro lhe empurra para outros caminhos totalmente contrários daqueles que são estabelecidos na palavra, quando o dinheiro altera totalmente o teu comportamento, que ele passa a ser senhor das nossas vidas, nós incorremos no pecado da avareza. Vejam bem vocês que muitas pessoas que por causa do dinheiro, ele é capaz de esquecer amizades e passar por cima de amizades por causa do dinheiro. Existem pessoas que por causa do dinheiro, ele dá rasteira em cobra. Quando se trata de dinheiro, ele não tem amigos, ele não tem princípios, ele não tem ética, ele passa por cima de princípios das quais ele é exigido para manter uma determinada postura, mas o sujeito fica totalmente insano. Tem pessoas que quando ganham dinheiro e que começa a ganhar um pouco mais, troca de família, troca de esposa, compra mais duas, mais nova para poder viver com ele. E o dinheiro às vezes desvirtua totalmente as pessoas e leva as pessoas a um certo comportamento, que é o comportamento de avareza, o comportamento de amor ao dinheiro, que atrapalha, que dificulta e que acaba de uma certa forma
gerando dificuldade no relacionamento entre a pessoa e Deus, porque de repente o dinheiro torna-se mais importante na vida da própria pessoa, e isso se chama pecado de avareza. A pessoa deixa de servir a Deus para servir um Deus chamado Mamon, que quer dizer o Deus das riquezas, um ídolo que é o ídolo de todos aqueles que são apegados ao dinheiro e que são avarentos. E Paulo falou sobre isso, que nos últimos dias as pessoas estarão focadas no dinheiro, que o dinheiro ia dominar a cabeça de todos, e é isso que nós estamos vivendo hoje. O dinheiro domina a cabeça de político, domina a cabeça de pastor, domina a cabeça de líder, domina a cabeça de ovelha, domina a cabeça de irmãos, e vai dominando e vai exercendo poder. E aqui e ali nós estamos deparando com algum tipo de escândalo por causa do dinheiro, e o dinheiro dita regras, o dinheiro exerce domínio sobre a vida das pessoas, e a avareza tem se suplantado ou se estabelecido no meio da igreja, no meio do povo, no coração das pessoas, o que prova então que nós estamos vivendo, sem dúvida alguma, os últimos dias. Como disse o apóstolo São Paulo, é um sinalizador comportamental. E depois que ele falou isso, ele vem e diz uma das outras coisas que nos chama a atenção: avarentos, jactanciosos, arrogantes, orgulhosos, blasfemadores. Blasfemar é falar injúria contra Deus, falar injúria contra o próximo, contra o homem. Isso é blasfemar. E ele diz que isso aí seria comum, blasfemar, falar injúrias contra o próximo, contra Deus. E depois ele vem dizendo que um dos sinais comportamentais da volta de Jesus e dos últimos dias seria a desobediência a pai e a mãe. Se você for parar para pensar um pouco sobre o crescimento da desobediência a pai e mãe, você vai perceber que valores que os antigos tinham estão banalizados. Hoje é tão comum nós tomarmos conhecimento de assassinatos de pai e de mãe por causa de dinheiro. Susana Rostoff, aquela lá de São Paulo, que tramou a morte do pai e da mãe só para poder ficar com o dinheiro, com os bens do seu pai e da sua mãe, que tinham realmente uma conta bancária considerável. Recentemente nós tomamos conhecimento de um pastor assassinado em Recife, Bispo Cavalcante, se não me falha a memória dele, da igreja anglicana, um homem muito conhecido. Tinha um filho adotivo viciado em drogas, a droga que é a destruição dos lares e das famílias, que estava para os Estados Unidos, voltou e no momento de surto não hesitou em matar o próprio pai e a própria mãe a facadas. E você vai acompanhando e vai vendo que sempre nós estamos deparando com esse tipo de situação que está ficando banalizado, está ficando quase que normal para esse tipo de notícia nós obtermos quase no nosso dia a dia. E nós podemos perceber então que muita coisa tem mudado, que realmente muita coisa mudou, que as coisas não são mais do jeito como eram, que as pessoas estão mudando, que os seres humanos estão deixando de valorizar atitudes importantes, como do respeito ao pai, como do respeito à mãe, como a consideração que um filho tem que ter para com seu pai, tem que ter para com a sua mãe.
Hoje os filhos dão trabalho, hoje os filhos não obedecem, hoje os filhos matam pai, matam mãe, hoje os filhos realmente são indiferentes, não tem manifestação de carinho, de atenção, e quando chega no dia das mães, no descargo de consciência, prepara um presentinho caro, vai lá e entrega e acha que tudo isso está resolvido através de um presentinho que está dando, quando às vezes a mãe passa o restante do ano inteiro batendo a cabeça, sofrendo, sem dormir direito à noite por causa de filhos que dão trabalho e às vezes casam e mesmo depois de casado continuam dando trabalho e são desobedientes e geram todos os problemas comuns desses dias, dos últimos dias que falou o apóstolo São Paulo. Irmãos, como isso é sério, baseado no que diz a palavra de Deus. Eu digo isso para vocês porque eu sou de um tempo que a gente tinha que obedecer mãe e pai e mãe. As pessoas que estão aqui, que têm mais de 40 anos, eu digo 40 anos, e quanto mais velhinhos são, se tem mais de 50, mais valorizava essas questões de respeitar pai e mãe, não é isso? Eu digo sempre aqui, que no nosso tempo, a linguagem dos nossos pais não era nem verbal, era a linguagem do olhar. Não era o olhar que minha mãe me olhava assim, ó. Aí eu conseguia captar a mensagem, né? Ela estava dizendo: dá para sair da sala que chegou o mais velho, a gente vai conversar, então o menino tem que ir lá para dentro. Não é assim que ele funcionava? Ela olhava assim, aí você já entendia, já saía. Esse olhar assim, ó, a gente já sabia que ia. Era aquele assim, ó. Esse olhar assim era o olhar que você já percebia que alguma coisa ia acontecer depois, e você tinha que sair, dar o jeito e tentar ver se argumentava, para ver se sofria menos. Mas naquela época a gente ainda apanhava um pouquinho, né? Hoje não pode mais. Se você der uma varadazinha, como diz lá o livro de Provérbios, não estou aqui fazendo apologia a espancamento não, mas um negocinho de uma correçãozinha, você perde seu filho, ele é levado de casa. Você está entendendo? Mas no meu tempo não tinha essas leis, então tinha peia quando fazia alguma coisa de errado. Minha mãe colocava na cozinha de casa uma palmatória, e o nome dessa palmatória se chamava maricota. Eu nunca esqueço disso. Quando eu fazia qualquer coisa de errado, ela dizia assim mesmo: você fez errado? Então espera que depois eu converso com você, você vai receber 12 bolos. Meu irmão, eu já ficava assim angustiado, porque eu sabia que a hora que ela marcava era a hora que o negócio ia acontecer. E ela batia dizendo: ó, você está pegando essas palmatórias, panhando na mão, para não fazer mais isso, porque isso é errado. Não pode se fazer as coisas erradas. Eu pegava aquelas pauletadas na mão, ardia, doía, eu chorava. Eu sofri, eu já até contei isso aqui, até que um dia um menino me ensinou um segredo, um moleque de rua. Eu falei para ele: rapaz, eu não posso fazer isso, que a minha mãe me bate com palmatória. Ele disse: tu apanha com palmatória? É? Ele disse: é, vou te ensinar um remédio. Ele falou para mim. Eu disse: qual é o remédio? Passa urtiga na mão, bobo. Mas sabe o que eu fiz? Eu arranjei de onde é que tinha uma plantação de urtiga e deixei lá no quintal da minha casa. Quando ela dizia assim: tu vai pegar 12 bolos hoje, eu ia lá dentro, pegava, passava uma urtiga na mão, a mão vinha coçando, e quanto mais ela batia, mais eu gostava que a mão estava coçando. Menino é coisa séria, né, gente? Vocês estão rindo que não era com vocês, viu? Então veja bem, e naquela época era assim que funcionavam as coisas. Quem apanhou de palmatória aqui? Tem alguém que apanhou assim? Quando não tinha palmatória, era com a minha mãe, quando não tinha palmatória, ela usava a escova de limpar sapato. Estava o mesmo efeito. Vocês estão entendendo? Então você entendia essa linguagem do olhar, não é?
Você entendia a linguagem da pressão visual. Você sabia que você tinha algumas regras para cumprir, e uma delas era chamar mãe de senhora e pai de senhor. Não era isso? Vem cá, o que é que a senhora quer? Aí ela dizia o que queria. O que é que o senhor quer? E dizia. Dos anos 80, 70 para cá, com o advento do movimento hippie, os filhos começaram no processo de tratar o pai e a mãe de senhor. No lugar do senhor, começou a se usar o termo velho. O que é que tu quer, velha? O que é que tu quer, velho? Começou do movimento hippie para cá. Vocês sabiam disso? E alguns valores ligados à forma de sermos educados começou a desaparecer. Os filhos já não começaram mais a não obedecer mais à linguagem do olhar. Você vai ver que os seus filhos hoje, os seus netos, eles são totalmente diferentes dos seus filhos. Eles têm mais informação. Eles conhecem o estatuto da criança e do adolescente. Vocês estão entendendo? Eles são mais informados. E você pode perceber, você vai só ter trabalho se você realmente olhar para eles e tentar intimidá-los com o olhar. E eles vão rir da sua cara, o bago do seu olho vai cair da sua caixa craniana no chão, e eles vão ficar olhando, rindo e rindo de você. Hoje você tem que usar da psicologia contrária com os seus filhos. Se uma criança hoje está fechando uma porta e você quer que ele abra, você manda ele abrir que ele feche. Se você mandar ele fechar, ele abre. Então você tem que fazer uma linguagem toda contrária. E você vai percebendo que muitas dessas coisas foram deixando de predominar nas casas, nas famílias. Os pais foram perdendo as forças. Esses valores foram ficando banalizados. E você percebe que às vezes você começa a criar um monstrinho dentro de casa, que quando cresce, que endurece o pescoço, grita com você, afronta você, se duvidar, bate em você. E você tem que ficar quietinho e calado, porque se ele tiver menos de 18 anos, qualquer atitude repressora que você tomar, ele pode reclamar de você, e você pode ser preso e perder a guarda dele. Por quê? Porque você não pode educar mais com severidade, e por esta razão o mundo está hoje vivendo uma situação em que as pessoas perderam totalmente o controle, onde quem está determinando o comportamento e educando os nossos filhos é a internet, a televisão, a influência, o crack e tantas outras coisas ruins que têm predominado para influenciar os nossos filhos. Isso são exatamente sinais dos últimos dias. Quem está dizendo é o Paulo aqui. Filhos desobedientes aos pais. Quando que eu falava para minha mãe não vou? Quando que eu falava para minha mãe não faço? Quando? Jamais isso acontecia. Para tudo tinha regra, para tudo tinha tempo. Para ir lá na taberna comprar qualquer coisa, que naquela época não tinha supermercado, tudo era na taberna mesmo. O azeite era na taberna, na mercearia, né, que vocês chamam aqui. A manteiga era pouquinho, tudo era de pouquinho, vida ruim aquela. Então veja bem, para você ir lá e voltar, você tinha um tempo. Eu me lembro que a minha mãe dizia assim mesmo: olha, eu vou cuspir aqui nessa calçada, hein? Antes desse cuspe secar, tem que ir lá e voltar. Nunca fiquei traumatizado, nunca fiquei com raiva da minha mãe, nunca fiquei revoltado, nunca fiquei ferido, magoado, agressivo ou violento, porque de repente surtei, fiquei desajustado, porque fui de uma certa forma ensinado sob uma repressão violenta para poder me educar. E você percebe que essas coisas não existem mais. Filho não obedece mais ninguém. Filha tem dificuldade para obedecer.
quando põe na cabeça de namorar com um camarada errado, pode mãe dar conselho, pode pai dar conselho, pode vir o mundo tentar orientá-lo, se quer aquilo, dá o jeito, fica grávida, até o neném, e depois traz para casa para a mãe criar, e a mãe às vezes acaba criando. Você dá todos os avisos, dá todas as... Cuidado, 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 cuidado. Esse aí vai usar você, esse aí quer se aproveitar de você, não quer não, briga com mãe, rompe com todo mundo. Aí vai, quebra a cara, e quando quebra a cara que vem com a criança, vem para casa, porque mãe é mãe, está ali para receber, e às vezes o que era uma vira duas, porque tem que criar e assumir uma responsabilidade de um filho, uma filha que não quis ouvir conselhos. É verdade, né? Então vejam bem uma coisa, todas essas coisas que eu estou falando para vocês, está diretamente ligado a essa mudança de comportamento que falou o apóstolo São Paulo, que os filhos seriam desobedientes aos seus pais. Olha só, ingratos, irreverentes. Quem nunca sofreu ingratidão de filho? Eu, graças a Deus, ainda não recebi isso aí. E se receber, o pau vai cantar lá em casa, porque não pode. Ingratos, irreverentes. O que é irreverente? É falta de reverência, falta de respeito, falta de consideração, falta de reconhecer o papel da mãe e do pai. A mãe sofre para colocar no mundo, carrega 9 meses, fica com a perna cheia de varizes. Vamos dramatizar a coisa aqui. Não é fácil ficar ali de um lado para o outro, fazendo ar, ficando enjoada e sofrendo. E quando põe no mundo que o sujeito engrossa um pouquinho, começa a querer falar grosso, a botar marra, a realmente a enfrentar a mãe, a dizer não faço, e ser irreverente, ser desrespeitoso. Isso como tem acontecido, e isso são sinais comportamentais da volta de Jesus. Irreverentes, os filhos seriam ingratos, irreverentes, sem reverência, desafeiçoados, não tem afeição, não se apega. O que é ser afeiçoado? Ser afeiçoado é gostar, mãe é mãe, diga glória a Deus. Ser apegado, não tem coisa mais maior do que a mãe da gente, a gente ter o colo da mãe da gente para poder deitar, a mãe para poder conversar, saber que você tem ali um amor desinteressado, um amor que não está esperando volta de nada, um amor que ela dá de graça para você, que está do seu lado, que torce por você. E isso já é uma das razões para nós criarmos laço de afeição, de carinho, de proximidade, de ternura, que é exatamente o que as pessoas estão perdendo. Tem filho que não faz uma gracinha, que não faz um carinho, que não faz nada. Às vezes quando faz alguma coisa, é porque está querendo alguma coisa, está pedindo alguma coisa. O que eu acho pior é quando está querendo uma coisa, vem todo se esgueirando, todo bonzinho, todo bonitinho, porque está pedindo, quer. Isso aí é interesse. É mais grave ainda. Mais grave ainda. É verdade, né? Então veja uma coisa, tem que ser afeiçoado, apegado, ter afeição, ser carinhoso, ser atencioso, saber que aquela pessoa batalha por você, luta por você, sofre por você, está do lado de você para o que deve é. Você pode estar na pior, todo mundo pode te abandonar no sufoco, no momento difícil da tua vida, mas tenha certeza de uma coisa: eu duvido que a tua mãe te abandone. Diga glória a Deus. Não abandona, porque mãe é mãe. Mãe é mãe. E Paulo falando, ele falou exatamente essas coisas, né? Desafeiçoado, irreverentes, que é coisa que nós temos vivendo nos dias de hoje. Desafeiçoados, implacáveis, cruel. As pessoas são implacáveis nesses tempos agora, não dão chance, severas ao ponto de ir lá e cravar a faca. Implacáveis, caluniadores, é uma das coisas comuns dos dias de hoje, que seria o sinalizador da volta de Jesus.
domínio de si, inimigos do bem. O sujeito só está a favor do que é ruim, não consegue ser a favor das coisas boas, amigo do bem. Ele é inimigo do bem. Porque quando é que uma pessoa se torna inimigo do bem? É que tudo que é bom, ele é contra. Se a regra e os princípios diz que ele tem que ser bom filho, ele é mau filho, ele é inimigo do bem. Se a regra diz e a atitude correta fala que ele não tem que responder à sua mãe, ele responde. Se diz que ele não tem que se embriagar e chegar bêbado em casa, ele chega bêbado em casa, desrespeitando todo mundo. E ele começa a fazer o contrário de tudo aquilo que ele deveria fazer, que seria o correto em fazer. Se torna inimigo das coisas boas e tendencioso para as coisas ruins. Só tem tendência para o que é errado, só tem tendência para o que não está certo, só tem tendência para as coisas que não são as coisas corretas. Quando a pessoa está influenciada dessa forma, ela se torna inimiga do bem e favorável às coisas ruins. Paulo falou que isso seria comum nos últimos dias, que esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento seria uma das coisas normais nos dias finais ou nos últimos dias, segundo o apóstolo São Paulo. Disse mais ele ainda: traidores, atrevidos. Tem hora que você não pode nem repreender, porque se você repreender, você apanha. Fale mais baixo, porque se você tentar dar qualquer tipo de repreensão, dar qualquer tipo de orientação mais dura, é capaz do seu filho gritar mais forte do que você. Você que de repente tem uma certa autoridade, quando você tenta usar a autoridade, você tem que recuar, senão você apanha daquele sobre quem você tem autoridade. Se chama atrevimento. Pessoas que não respeitam ninguém, que nós vivemos numa época que as pessoas não respeitam o mais velho, não respeitam ninguém. As pessoas agem impulsionadas pelo seu atrevimento, pelo seu desrespeito, pela falta de consideração. Tem gente que não respeita mais velho, não respeita pessoas idosas, não respeita as pessoas com deficiência, não respeita ninguém, são atrevidos. E isso aí é uma das coisas comuns nos dias de hoje. Isso aí banalizou já essas coisas. Nós convivemos com isso. Convivemos com isso. E Paulo falando, ele foi dizendo: enfatuados, que é orgulhoso, arrogante, antes amigo dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando entretanto o poder. Como é isso? Às vezes só tem a cara de santo, mas vai ver ele de perto, igual o senador Demóstenes, né, que vivia atacando todo mundo. Aí quando estourou a bomba, ele estava todo envolvido com cachoeira. Aí virou uma cachoeira de problema para ele. Às vezes às vezes parece que é, mas não é. É o crente Denorex, parece, mas não é. Vocês estão entendendo? Você vê às vezes na igreja é uma coisa, a Bíblia chega a estar debaixo do braço, chega a cola aqui, peça desodorante, mas na hora de praticar a palavra não pratica. Na igreja tem cara de bonzinho, mas vai ver lá em casa como é que ele é. E aparência de piedade, mas não faz o que realmente a piedade manda. Em casa você desconhece. Igual aquela história que eu já contei para vocês, que eu vou contar de novo. O garoto chegava na igreja com o pai dele, e toda vez que ele chegava com o pai na igreja, e que o pai dele ia falar com o pastor, o menino começava: papai, vamos morar na igreja, papai. Ele: cala a boca, menino, vamos morar na igreja, papai. Esse menino tem que calar a boca. O pai dele falava para o garoto. E no outro dia voltava, queria falar com o pastor, começava a mesma história. O garoto: papai, vamos morar na igreja. E o pastor prestou atenção nessa história do menino, comportamento do menino. Um dia disse: peraí, irmão, menino, por que toda vez que eu estou conversando com teu pai, tu começa a pedir para o teu pai morar na igreja? Aí o garoto disse assim: é porque aqui na igreja o papai é tão bonzinho.
Isso está diretamente ligado a essa colocação aqui. A cara é de piedade, mas nega o efeito da piedade, da tolerância. E essa das coisas é uma das coisas comuns quase no dia de hoje. Muita gente está pensando que hoje em dia ser crente é só para estar na igreja. Mas ser cristão é ser seguidor dos ensinamentos de Jesus. Amém? E esse ensinamento tem que nos refletir na nossa vida, na igreja, em casa, no trabalho, no colégio, onde nós estivermos. As pessoas têm que olhar para nós e vão ter que dizer assim: aquele ali é diferente porque segue a Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Por isso que ele é desse jeito, diferente. Então Paulo está falando aqui que nos últimos tempos o que haveria era exatamente isso. As pessoas teriam forma de piedade, no entanto iam negar o poder dessa piedade, dessa mudança, dessa transformação. Então, meus irmãos, baseado pelo que diz aqui a palavra de Deus, nós estamos vivendo esses dias finais. Esses são sinalizadores de que nós estamos vivendo os tempos difíceis. Mas nós que estamos aqui, que cremos na palavra de Deus, que cremos na palavra do Senhor Jesus, que possamos deixar essa palavra ter influência sobre nós, para mudar de fato a nossa vida, que a minha vida possa ser mudada, que a sua vida possa ser mudada também, que as pessoas lá fora olhem para nós e digam: não, aquele ali é servo de Deus, aquela ali é serva de Deus, que a sua família possa olhar para você e se influenciar por você, por admitir que você está diferente para melhor. Diga glória a Deus. Que as pessoas possam perceber na sua casa que você está diferente para melhor, que a sua vida mudou, e que isso seja perceptível na sua maneira de agir, nas suas atitudes, no seu comportamento. Porque quando Deus opera em nossas vidas, que é efetuado de fato a mudança de Deus em nós, o nosso comportamento sempre muda. Diga glória a Deus. Porque essa é a transformação de Deus, é a mudança de Deus, quando nós permitimos que Ele faça isso na nossa vida. Então nesta noite eu estou pregando tudo isso para vocês, para dizer o seguinte: que nossa mãe é muito importante nas nossas vidas. Você que tem, cuide muito bem dela. Aproveite toda a oportunidade que você tiver para poder dizer para sua mãe: mãe, eu te amo. Mas não somente dizer eu te amo, mas provar nas atitudes que você a ama de verdade. Valorize essa mãe que você tem. Não dê trabalho para sua mãe, porque ela é tão ligada a você e tem tanto amor a você, que dependendo da maneira como você vive, como você age, com as suas atitudes, você pode matar a sua mãe antes do tempo. Pode matar antes do tempo. Tem filhos que são verdadeiros assassinos de mãe, que assassinam lentamente com as atitudes, com o comportamento, com a grosseria, com a indiferença e com o trabalho que dão. Às vezes acabam simplesmente facilitando, adiando e, de uma certa forma, como é que eu posso dizer assim, criando situações para que esse processo de morte chegue mais rápido, pelo trabalho que um filho às vezes é capaz de dar para uma mãe ou para os seus pais. Então nesta noite, que nós possamos realmente colocar na nossa cabeça como cristãos, que nós temos que honrar nossa mãe, respeitar nossos pais, darmos a ele carinhos, afeição, consideração, respeito, valorizá-los em todos os aspectos, e sabemos acima de tudo que a Bíblia diz que se você for mau filho, você, desculpe o linguajar, está lascadinho. Sabe o que diz a Bíblia? Porque se você for mau filho, a Bíblia diz que tudo vai dar errado para você e você não vai viver muito tempo na terra. É a Bíblia que diz isso. Porque a Bíblia diz que o único mandamento com promessa é um mandamento dado por Deus de bênção para aqueles que honram pai e que honram mãe, segundo o que diz a própria palavra de Deus. Honra teu pai e tua mãe, para que sejas de longa vida sobre a terra e tudo te vá bem. Diga glória a Deus. Quando você não consegue honrar, não consegue respeitar, começa a dar errado. Começa pelo casamento que vem, vai dar tudo errado, e você começa a viver um turbilhão de coisas que não dão certo, pela falta da bênção, da promessa sobre a sua vida, pelo fato de você ser um bom filho. Então pensa nessas coisas, e que Deus possa nos abençoar e nos ajudar a vivermos esse evangelho da maneira como nos foi entregue pelo Espírito Santo, entregue pelo Senhor Jesus. Amém?
Espero que essa palavra tenha tocado no seu coração e aproveito para convidar você para nos fazer uma visita na Igreja do Evangelho Quadrangular, que fica na rua Raimundo Corrêa, 355, no Monte Castelo, no endereço que está aparecendo aí na tela. Você pode ligar para nós, você pode passar o e-mail e nós com certeza responderemos e tentaremos ajudar você com as nossas orações, com o nosso ministério. Tá certo? Vamos fazer uma oração? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro por cada pessoa que nos assiste neste momento. Que todo problema, todo embaraço, toda perturbação, todo atrapalho seja repreendido dessa vida e que essa pessoa seja abençoada por Deus, tenha a vitória de Deus em sua vida, no nome de Jesus Cristo, assim seja. Amém. Fica com Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não